Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai. Esse é o nosso 11º culto online para o lar. Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo de celebração, um tempo de exaltar o nome do Senhor. A porta ainda do templo está fechada, mas a igreja não está fechada. A igreja está espalhada em todos os lares em que o nome de Jesus Cristo é exaltado, seja junto à nossa igreja, Primeira Batista da Enseada, ou seja junto à igreja sua que crê no Senhor Jesus Cristo, como também assim nós cremos. Eu sou o pastor Joel Batista de Souza, sou pastor da Primeira Igreja Batista da Enseada, em Guarujá, e me sinto muito, muito feliz por esse dia. É um dia especial, um dia que celebramos o Dia do Pastor. E quero manifestar a minha gratidão especial também nesse momento. A minha igreja me presenteou hoje com esta cesta, que não é básica, mas é uma cesta especial de café da manhã. Já tomamos um café da manhã hoje com eu e minha esposa. Somos muito agradecidos pelo carinho que os irmãos têm para comigo, para com a nossa família. Sei que alguns não estão presentes, mas eu tenho absoluta certeza que todos vocês, membros da PIB da Enseada e de outras igrejas que passamos também, têm um profundo carinho pela nossa família. Então, eu transmito a todos vocês uma gratidão da família pastoral. Nossa igreja, Primeira Batista da Enseada, está localizada na rua Francisco Rebolo, número 579. Ali, se você está no centro do Guarujá, em direção à praia de Pernambuco, você pega Dom Pedro e uma pontezinha antes de chegar na UNAERP, tem uma pontezinha à esquerda, você atravessa o canal de carro ou a pé, conforme você estiver, mas é a pontezinha que dá para passar com o carro. Em uma inclinação, pequena inclinaçãozinha à direita, você tem a Francisco Rebolo e 100 metros da Dom Pedro, nós estamos ali, nosso templo está ali. Eu creio que já agora, no próximo domingo, nós estaremos já celebrando ao Senhor. Evidentemente não as pessoas que têm mais de 60 ou que têm alguma dificuldade de saúde, mas a nossa igreja, dentro daquele percentual autorizado pela Prefeitura do Guarujá, estaremos lá. Se você desejar participar do nosso culto, você tem que entrar em contato conosco. Você entre na nossa página do Facebook, você vai encontrar a nossa página, Primeira Igreja Batista da Enseada, em Guarujá, e você pode fazer contato com a gente e a gente pode ver a possibilidade de você, ainda nessa quarentena, participar da nossa celebração. Vamos orar nesse momento. Queremos colocar-nos diante do Senhor nosso Deus em oração. Deus eterno, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Queremos que o Senhor nos receba, assim, na Tua gloriosa presença, em o nome de Jesus Cristo, através do sangue de Cristo derramado no Calvário em nosso favor. Queremos dar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, exaltar o Senhor na beleza da santidade do Senhor e pedir o auxílio do Teu Espírito Santo para tudo aquilo que estamos desenvolvendo neste culto, Senhor, para que possa cooperar com a edificação dos Teus filhos e para que outros que não Te conhecem possam vir ao conhecimento da verdade, possam vir ao conhecimento da vida eterna que só há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica com a gente, Senhor. Nós oramos a Ti, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o que vive e reina para sempre, eternamente. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com o nosso grupo de louvor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor.
Aprendendo com os anjos a semear esperança na experiência de Abraão. Texto de Gênesis capítulo 18 e o capítulo 19. E a ideia central é, abre aspas, e ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, sendo-lhes misericordioso o Senhor, fecha aspas. Gênesis 19 e 16. Como pano de fundo para esta reflexão, abre aspas, e qual dos anjos disse? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, de 13 a 14. A minha tese central para essa reflexão é: a esperança divina melhor semeada é feita misericordiosamente, presencial e incisiva. A narrativa bíblica assim: o patriarca de Israel, chamado Abrão, recebe o chamado de Deus para sair de sua terra e de sua parentela, para ir para uma outra terra que ele lhe mostrará. Gênesis 12. Ele imediatamente obedece e, além de sua esposa, leva consigo seu sobrinho, chamado Ló. Deus lhe mostra então a terra de Canaã, dizendo que aquela terra ele e seu descendente herdaria. Bem, estando Abrão em sua comitiva em Canaã, por motivo de fome, desce ao Egito e, depois de alguns percalços, tem que sair de lá e, pela misericórdia de Deus, sai de lá mais rico. Abraão, se enriquecendo, seu sobrinho também se enriquece. E aconteceu uma contenda, uma desavença entre os pastores de Abrão e os de Ló, de maneira que esse tio propõe uma separação entre ele e seu sobrinho, dando Ló o direito de fazer a primeira escolha, dizendo: se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló escolheu as planícies do Jordão, pois aos seus olhos era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Gênesis 13, 10. Bem, infelizmente, era uma região já condenada à destruição total e ele não sabia. Escolheu sem perguntar ao Senhor. Sodoma e Gomorra. Estando Ló já estabelecido em Sodoma, houve uma grande guerra e ele e sua família foram levados. Abraão, seu tio, montou um pequeno exército e o resgatou, não só a ele também, como os demais prisioneiros. Em caminho de volta, um sacerdote do Senhor, chamado Melquisedeque, levando-lhe pão e vinho, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esta é a primeira vez que aparece a ação de dizimar nas Escrituras Sagradas. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Tendo Deus mudado o nome de Abraão, pai exaltados, para Abraão, pai de uma multidão. Apesar de não terem filhos, pois Sarai, sua esposa, que também teve o seu nome mudado, Deus, Sara, princesa. Abraão creu na promessa de Deus que ele seria pai de uma multidão. Ao chegar aos 99 anos, já um tanto desanimado e estando assentado à porta da sua tenda por volta do meio-dia, o sol tinindo, levantou os olhos e viu 3 homens de pé em frente dele e rapidamente convidou para estar com ele, oferecendo-lhes água para lavar os pés e descanso sobre as árvores. Ofereceu também pão e eles concordaram. Abraão foi rapidamente a Sara e preparou o pão, o bezerro e deu o melhor que ele tinha de hospitalidade para aqueles 3 homens. E ele ficou em pé ao lado dele enquanto aqueles homens se alimentavam. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ao que ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E a idosa Sara estava escutando a porta da tenda, e estava atrás dela, e ele não ovulava mais. E Sara riu, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também meu esposo já velho. E um deles disse: por que riu Sara? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Daqui a um ano, Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri. Ao que respondeu: não é assim, porque riste.
Então os três se levantaram e foram em direção a Sodoma, e Abraão ia com eles, e Deus não escondeu a Abraão que ia fazer com Sodoma e Gomorra. Então 2 anjos foram a Sodoma e um ficou junto com Abraão. Então começou a interceder pelos moradores daquelas cidades. Porém, ele, sabendo que estava na presença de representante do Todo-Poderoso e Justo Deus, então começa a interceder. Se tiver lá, humildemente ele diz, se tiver lá pelo menos 50 justos na cidade, o Senhor pouparia a cidade? E o Senhor respondeu sim. Então Abraão vai diminuindo, diminuindo e chega a 10. E como não havia 10 justos naquela cidade, os anjos continuaram a fazer o que Deus lhe ordenara. Chegando os 2 anjos em Sodoma, ficaram na praça e Ló, os vendo, convidou para forçosamente que pousasse em sua casa. E assim consentiram. Estando eles na casa de Ló, os moradores de Sodoma tentou invadir a casa dele para abusarem sexualmente deles. Porém, os anjos puxaram Ló para dentro da casa e cegou aqueles homens de maneira que não puderam entrar na casa de Ló. E já tinham dito ele que Deus iria destruir aquelas cidades e é para eles fugirem o mais rápido possível. Porém, Ló, parecendo não acreditar, ficou enrolando, enrolando, de maneira que os anjos pegaram-lhe pela mão dele, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Quando tinham tirado bem para fora, disse um deles, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenha em toda a planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereça. Gênesis 19, 17. Portanto, dessa narrativa destaco o tema, aprendendo com os anjos a semear esperança na experiência de Abraão. A primeira lição que essa narrativa nos traz é que os anjos nos ensinam que para levar esperança é necessário identificar-se com o desalentado. Gênesis 18, de 1 a 8. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manrê, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do meio-dia, e seus olhos, levantou os olhos e viu 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo, que se traga um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trai um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto isso chegaste ao vosso servo. E assim disseram, faze como disseste. Deus houvera prometido a Abraão, que tal como o número das estrelas do céu, ele não poderia contar, seria a quantidade de descendente dele, porém ele já tinha 99 anos, e sua esposa 80, além de ser estéril, porém havia crido na promessa de Deus. Entretanto, o tempo estava passando e ele estava lá, cabisbaixo, sentado à porta da tenda. Identificar-se com é fazer-se igual, tornar-se semelhante, igualar-se. Segundo Hebreus, capítulo 1, versículo 7, anjos são seres imateriais e espirituais. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus espíritos ministros, labareda de fogo. Portanto, não precisam de elementos, nem alimentos materiais para sobreviverem. Entretanto, para se identificar com a mensagem de Abraão, ele se aproximar mais ainda e não assustá-lo, para renovar a esperança dele, eles se identificam. Esse princípio de identificação com o desalentado foi ensinado tanto por Cristo como pelo apóstolo Paulo. Jesus, ao comissionário em 70, disse, abre aspas, e em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei de tudo que vos for oferecido. Lucas 10, 8. E Paulo também declara, firme como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, firme de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 2. E ninguém melhor do que o próprio Cristo, que nos deu exemplo da identificação conosco, quando tornou-se em forma de homem, de carne e osso,
para nos trazer a mensagem de esperança e salvação. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, semelhante aos homens. Filipenses 2:7. Creio que a melhor forma de identificação que um semeador tem para identificar-se com o desalentado é declarar a este os seus desalentos vencidos pela fé em Cristo, tal como esses anjos, e levar-lhes a palavra de Deus. A segunda lição que essa narrativa nos traz é que os anjos nos ensinam que para levar esperança é necessário ter firmeza na verdade. Gênesis 18, 10, 14 a 15. E diz: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava na porta que estava atrás dele. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E disse: não diga isto, porque te riste. Primeiro, firmeza teológica. Disse o anjo: haveria alguma coisa difícil para Deus? Os anjos podiam, com toda convicção e certeza, fazer essa declaração, porque eles vivem ao lado de Deus e testemunham dos atos de Deus de perto. Da mesma forma, o semeador de esperança precisa viver em comunhão com Deus e estar onde Deus está atuando, e desta forma mais incisiva, necessariamente firme, revigorar a esperança do desalentado, porque ele não declarará do que ouviu falar, mas sim testemunhar dos atos de Deus, firmeza na palavra falada. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. Ele disse: não diga isso, porque te riste. O anjo não fica desajeitado porque aquela senhora de 80 anos nega a ação dela mesma. Ele está a serviço de Deus, portanto, o mensageiro de Deus não pode titubear diante de qualquer pessoa, precisa ser firme e se firmar na verdade. Ele não pede desculpa para corrigir um erro, pelo contrário, é incisivo. Da mesma forma, o semeador da esperança precisa ser vigoroso em sua palavra da verdadeira esperança. Essa era a forma de Cristo, abre aspas. E aconteceu que, concluindo Jesus seu discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus 7, de 28 a 29. Conta-se que um certo evangelista estava pregando o evangelho em uma praça, e ele era tão vigoroso e firme em sua mensagem que muitos pararam para ouvi-lo, e alguém observou um tanto distante, um certo filósofo ateu que assistia à pregação atentamente, ao que o outro conhecido lhe perguntou: você acredita no que o pregador está falando? Ao que o filósofo respondeu: eu não, mas aquele pregador acredita no que está falando. Semeador, é tempo de semear com firmeza teológica e firmeza na palavra falada. A terceira lição que essa narrativa nos traz é que os anjos nos ensinam que para levar a esperança é necessário se deixar ser companheiro. Gênesis 18, 16 a 22. Abre aspas. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Fecha aspas. Abre aspas. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Fecha aspas. Os anjos poderiam ir voando, entretanto foram caminhando. Para mim, isso indica que eles se deixaram ser acompanhados por Abraão. Ele precisava conversar. Imediatamente esse momento me transporta para o caminho de Emaús. Dois homens, cabisbaixos, desiludidos, e o Cristo ressuscitado começa a caminhar com eles para reacender a chama dos corações deles. Vivemos um tempo de distanciamento não apenas pela pandemia,
mas pelo medo do outro, do que o outro pode tirar de mim, agora acrescenta o que o outro pode trazer de ruim para mim. E com isso, mais e mais distantes ficamos um dos outros, e os desalentados mais desalentados ficam. Como faremos o nosso papel de semeadores de esperança viva, se não nos expusermos aos desalentados, nos aproximando e ouvindo atentamente, solidariamente? Às vezes é bom deixar o carro na garagem, caminhar no meio do povo, com o povo. Nosso mestre fez essa opção, comia com os pecadores, inclusive com os mal afamados, porque ele tinha uma missão. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. A quarta lição que essa narrativa nos traz é que os anjos nos ensinam que para levar esperança é necessário, em algumas vezes, sermos coercitivos ao recalcitrante. Gênesis 19, de 15 a 16. Recalcitrar é demonstrar resistência, para obedecer, não ceder, obstinar-se. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, aqueles homens pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram para fora da cidade. Essa história, na perspectiva da pedagogia dos anjos, está parecendo um script do episódio do Novo Testamento. Carregar calcitrante se deu aqui, o apego nas coisas material, tudo que Ló tinha construído, adquirido, estava lá. Sua resistência ao sair, com sua família, estava prontamente para destruí-la. Mas o Senhor foi misericórdia e o arrastou de lá. Há muitas pessoas que estão presas às coisas que os impedem a mover-se na direção da vontade de Deus e, consequentemente, não receberem o dom da esperança viva. No Novo Testamento, temos um homem impedido por suas limitações físicas que não podia chegar a Jesus. Então, 4 amigos literalmente o pegaram no colo e colocaram-no diante do Cristo. Então, o enfermo recebeu a cura. Saí pelos caminhos e valadas e forçai-os a entrar. Lucas 14, 23, o semeador, convicto que o homem sem Cristo está perdido, deve ser incisivo com o incrédulo para receber Cristo como seu Salvador. Na minha adolescência, eu tinha amigos da Assembleia de Deus e eles tinham uma prática que eu desconhecia. Quando o pregador fazia o apelo à fé em Cristo, um cristão que estivesse ao lado de um incrédulo tomava este pela mão, dizendo: vamos lá na frente aceitar a Cristo. Isto é ser incisivo. Hoje, à luz desta pedagogia angélica, vejo que eles estavam corretos. A quinta lição que essa narrativa nos traz é que os anjos nos ensinam que para levar esperança é necessário exercer misericórdia extensiva. Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, do meio daquelas cidades que ele havia derrubado. Esta história parece mais propícia para ser a história de Ló do que para Abraão. No entanto, não devemos esquecer que Ló é que entrou na história de Abraão. A ordem de Deus foi que Abraão deveria sair da sua terra e da sua parentela. Entretanto, Abraão levou consigo o seu parente, Ló. Fica ratificado, confirmado nesse versículo, Gênesis 19, 29, já lido aqui. Em outras palavras, certo é que Ló tinha bom comportamento diante do Senhor. Porém, na verdade, o Senhor foi misericordioso. Ele foi abençoado por estar sob a responsabilidade de Abraão. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló da destruição. Em última análise, Ló foi alcançado em misericórdia através de Abraão. E como tem destacado aqui, a pedagogia dos anjos nos remete para o Novo Testamento, como disse o apóstolo Paulo ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo
e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Misericórdia estendida é largamente apresentada assim no Novo Testamento. Abre aspas. Torna-te para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. Lucas 8, 39. Abre aspas. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Em outras palavras, não é apenas levar mensagem de esperança ao desalentado, mas também a toda a família do desalentado. Concluindo, a pedagogia dos anjos, na experiência de Abraão, nos ensina que para semearmos esperança aos desalentados e perdidos, precisamos, primeiro, nos identificarmos com eles. Segundo, exercermos o companheirismo acessível. Terceiro, sermos firmes na verdade teológica e na palavra falada. Quarto, na iminente fatalidade, conduzirmos coercitivamente o perdido a Cristo. Quinto, exercermos misericórdia extensiva. É tempo de semearmos a esperança viva de modo não politicamente correto, mas sim angélica e presencialmente incisivo. Semeie já a esperança viva. Semeie Cristo já. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa missão de sermos semeadores de esperança, da esperança viva, no nome de Jesus.